Já parou para pensar como o tempo é algo extremamente relativo? Eu fico, na verdade, até abismado da maneira que com as pessoas elas são totalmente alienadas ao tempo. Se a gente analisar, o homem vive em função ao relógio. Porém, aposto que ninguém para realmente a pensar o que é o tempo. Seria o tempo apenas uma unidade de medida, mais assim como os centímetros ou os metros, por exemplo? Ou será o tempo apenas uma criação do homem onde ele mesmo é prisioneiro disso? A própria questão da existência humana, como já dito no vídeo anterior, ela, como dito, ela já é intimamente ligada, na verdade, ao pensamento do existencialismo, do porquê de estarmos aqui, ele é totalmente vinculado ao tempo. Afinal de contas, você começa a pensar em existência a partir do momento que você começa a pensar em quando. Quando que o ser humano esteve aqui pela primeira vez, ou de repente quando que o mundo começou a existir como mundo em si. Né? A gente começa apenas a pensar em início, sendo que início, na verdade, faz parte de tempo, certo? Quer dizer, olha que interessante, né? A gente cria o tempo, o homem criou o tempo na antiguidade, de repente, para tentar orientar-se, tentar orientar sua própria existência. Porém, isso acabou também se transformando em uma prisão para si próprio. Alguma vez você já percebeu a maneira que o seu corpo ele está meio que programado para funcionar em 24 horas? Já parou para analisar que da horário de almoço você fica com fome, da horário de janta você fica com fome também. Se você não dormir aquelas suas 8 horas, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, tanto em relação à refeição como em relação a sono, o seu corpo começa a pedir. Arrego, no caso, né? Como eu disse, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Não é regra isso. Porém, você pode perceber que o próprio organismo humano ele já é alienado com o tempo que ele mesmo criou. Agora você pensa, será que a questão da adaptação natural realmente não está certa? Inclusive, o próprio homem se adaptou à questão do tempo? E se de repente o dia não tivesse 24 horas? De repente o ano nosso, no caso do calendário romano, não tivesse 365 dias? Ou então, na verdade, cada dia tivesse 60 horas? Será que o ser humano, por exemplo, conseguiria ficar 20 horas sem comer, por exemplo? E não passar fome? Talvez sim, afinal de contas, o corpo humano se adapta e talvez a questão do 24 horas é aí uma prova de que o corpo humano se adaptou à questão do tempo. Enfim. Talvez esteja perdendo meu tempo aqui, mas... da hora. Cara, você... tem uma questão, na verdade, que eu gostaria de saber. Eu nunca cheguei à conclusão sobre isso. Então, se alguém souber me falar, por favor, escreva aqui no comentário. Será que o Buzz Lightyear ele tem cabelo realmente? Porque, tipo... será que ele é careca? Ao infinito e além.